Band News FM, na Rio Innovation Week 2023. Oferecimento IBMEC. Estude no IBMEC e conte com networking, gestão de carreira, semester abroad e muito mais. A gente vai falar sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade, arte. A gente começa a nossa primeira entrevista desse dia, que é o último dia. A gente esteve aqui direto na Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia da América Latina, e falamos com pessoas dos mais variados setores, mas sempre com foco em inovação e tecnologia. E a gente vai falar agora com o Eric Fernandes, que é da Reciclotron, que tem um trabalho bacana, um projeto que junta arte, sustentabilidade, inovação. Ele vai explicar melhor qual é essa iniciativa. Seja bem-vindo, Eric. Boa tarde. Muito obrigado, Beto, pela oportunidade. Então, pessoal, a Reciclotron é uma startup com o objetivo de conectar quem quer reciclar com quem recicla. Para isso, nós desenvolvemos um aplicativo Reciclopontos, que é a moeda social Reciclopontos, que remunera o cidadão a querer fazer a reciclagem. Aquela coisa, muitas pessoas são cativadas pela questão ambiental, da sustentabilidade, mas a maior parte ainda não. Por isso, criamos esse aplicativo com o objetivo de estimular, não só na ideia, no futuro do planeta, mas também no bolso, que é o que muitas pessoas precisam. E com uma ferramenta de engajamento aqui no Rio Innovation Week, a gente trouxe em parceria com o Museu do Grafite, que fica lá na Pavuna, uma exposição de arte, arte e atitude, que incentiva o cidadão a ter uma atitude mais sustentável a partir da reciclagem. E ver que na mão de um artista o lixo pode ter uma outra serventia. Então é aquela coisa, né? Ninguém para tirar foto com escultura, né não, Beto? Mas ao lado de uma arte ou uma escultura bacana, realmente o pessoal fica muito mais estimulado, né? Onde vocês estão aqui no evento? Então, a gente está aqui entre o pavilhão 1 e 2, em frente à praça de alimentação. Estamos fazendo em parceria com o evento uma ação de coleta de reciclagem de resíduo eletroeletrônico, pilhas e baterias. Quem ainda não trouxe, convido a todos a trazer seus resíduos. Caso não seja possível trazer no evento, nós temos já pontos espalhados por toda a cidade. Basta olhar no nosso site ou no aplicativo, que você consegue encontrar os endereços. Basicamente é isso, Beto. Mas e como é feita a curadoria? Quem que cuida da parte de escolher os artistas, as obras? São vocês? Vocês, na verdade, a Reciclotron faz um meio de campo entre artistas e, né, os meios de reciclagem. Como é que funciona isso? Exato. Na prática, nós somos uma startup de impacto, como eu disse, né, que conecta as partes. A questão das artes é uma parceria com o Museu do Grafite. Como disse, o museu ele tem mais de 350 artistas cadastrados. O artista que assina a exposição é o fundador do museu, o André Rongo. Basicamente, nós, em nossa parceria, doamos materiais para eles desenvolverem essas artes e, em troca, né, vamos dizer, nós temos um pouco da atenção que essas belas artes trazem. Como eu falei, ninguém para tirar foto com uma lixeira, mas filas de gente para tirar foto com a escultura. E esse é um pequeno momento que a gente tem de atenção real da pessoa para falar, olha, sabia que se você jogar aqui o seu lixo eletrônico certo, pode virar uma arte dessa? E isso impacta as pessoas. Falar, nossa, que legal. Eu queria também que o meu lixo virasse uma arte dessa. Eu tenho isso aqui na minha casa, eu também tenho aquilo ali na minha casa. De longe parece uma arte impressa em 3D, vamos dizer. Mas quando você chega perto, você consegue identificar coisas que estão ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E acho que essa que é a questão mesmo. E vocês têm alguma métrica de engajamento, de aumento do nível das pessoas no sentido de participar? Como é que vocês estão vendo isso, principalmente aqui na Rio Innovation Week? Então, a gente está pedindo para todo mundo repostar todas as fotos, marcar o evento. Aqui, ao final do evento, a gente vai fazer um apanhadão para ver todo o engajamento na mídia social que a gente teve. Parando ali 2 minutos, você vai ver que inúmeras pessoas param, até mesmo na chuva ontem, pessoas na chuva parando para tirar foto com as esculturas. Então, realmente, elas são um tanto humanizadas, assim, as pessoas se identificam com elas. Então, essa que é a pegada, né? Utilizar a arte para uma causa tão bacana, né, é perfeita, né? É uma junção perfeita de objetivos. E vocês têm em vista outros órgãos ou outros artistas? Como é que está isso? Vocês vão ficar mais um tempo com essa parceria com o pessoal do grafite? Como é que está isso também? Sim, hoje a gente está
capitaneado com o Museu do Grafite. Nós já tivemos outros artistas parceiros que trabalham de forma independente. Artistas que trabalham com NFT por meio do Otis, que é uma pessoa, né, da cena do NFT, até palestrou aqui no evento, já ajudou a gente fazendo a curadoria de uma exposição parecida com essa, mas em painéis LED, né? Então, assim, a exposição está aberta para diversos artistas, né? Hoje a gente tem a parceria com o André Ronco, porque realmente ele tem um diferencial de desenvolver peças que são únicas, assim, vamos dizer. Não que outros artistas não possam fazer o mesmo, lixo, né? Com peças Exato. recicláveis, né? E lá eles têm uma pegada bem completa, porque ao lado do museu eles também têm uma cooperativa de resíduos que está cadastrado na Conlurb, recebe os materiais da Conlurb. Então, a gente tem como ter uma rastreabilidade de que, de fato, aquilo está gerando impacto social, entende? Não é só um artista focalizado, mas é uma ONG que tem uma história há mais de 10 anos, vocês podem procurar lá a história do museu, eles estão aplicando no Guinness para ser reconhecido como o primeiro museu de grafite no mundo, e poucas pessoas sabem que lá na Pavuna, pessoas há mais de 20 anos atrás já estavam pensando isso, e a ideia também da nossa parceria é poder trazer visibilidade para esse tema, que a gente sabe também que o pessoal na periferia tem um pouco de dificuldade de trazer para grandes eventos o trabalho deles também. E é isso, né? É uma relação de ganha-ganha. Eles também desenvolvem logos de empresa com essa técnica de arte. Então, hoje, por exemplo, ali na agência de inovação da UF, se o pessoal quiser conhecer, eles fizeram a logo da UF. Ficou bem bacana. Vou passar lá, tô curioso para ver, legal isso. O prefeito de Niterói já tirou foto, o reitor da UF já tirou foto, várias pessoas param lá também. Então, essa que é a ideia, né? Mas, falando um pouquinho também da nossa startup, que é, assim, uma pegada bem inovadora, você poder trazer uma solução de reciclagem, mas, ao mesmo tempo, uma solução que tem algo em troca para a pessoa. E esse algo em troca, Beto, ele pode vir, como eu falei, né? Tanto no âmbito de você ganhar algo em troca, de fato, para o seu bolso, então, ganhar 1 litro de chopp de graça, fazer um passeio de barco, coisas dessa natureza. Mas também, não, mas isso aqui eu não quero. Não, é maravilha, você pode doar para instituições sociais e nós temos empresas hoje parceiras que pagam em dinheiro em troca desses pontos. Então, é uma forma de você potencializar o bem que você já está fazendo, né? Então, a ideia ali é a gente poder cativar diversos públicos, né? O cara que é engajado com a temática ambiental, o cara que não é, mas quer ganhar 1 litro de chopp de graça. Enfim, todo mundo tem um espaço ali dentro da nossa empresa. Ganha-ganha é o termo certo. Muito legal o trabalho do Eric Fernandes, da Reciclotron. Eric, uma última palavra para o pessoal que está vendo o vídeo nosso. Como é que ele pode participar, pensando no pós-Rio Innovation Week? Então, pessoal, para participar, caso vocês tenham interesse, né, em receber um ponto de coleta da Reciclotron, nós temos 3 diferenciais principais. O primeiro é que o ponto de coleta, né, a nossa lixeira, por assim dizer, é um espaço de ativação do cliente. Então, por meio do aplicativo, a gente consegue rastrear quantas pessoas estão interagindo com o ponto de coleta, quantas pessoas o ponto de coleta está levando para dentro da sua loja. Isso é um ponto. O segundo, que a lixeira em si é um espaço de mídia, é um espaço publicitário. Então, você passa a lucrar com essa caixa. Eu te pergunto, quantas lixeiras dão dinheiro para você? Acho que poucas, né? Então, essa que é a ideia. Então, a gente consegue ter uma solução completa, não só a parte da reciclagem, que é importante, mas também a parte... Pode continuar. Perdão, gente, passou um caminhão aqui. Então é isso, não só a parte da reciclagem, que é importante, e nós fazemos de forma 100% certificada, com empresas homologadas no IBAMA, no INEA. Né? Hoje nós temos pontos de coleta em parceria com o INEA, com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio também, em alguns shoppings. Então, a ideia é isso, a gente poder agregar valor para a sociedade, tanto no âmbito econômico, quanto no âmbito ambiental, e trazer uma solução de fato para o cidadão que seja acessível. Muito legal essa iniciativa da Reciclotron. Estive aqui com o Eric Fernandes. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Até já! Olá, começando mais uma entrevista aqui no stand da Band News FM, aqui na Rio Innovation Week, o maior evento de tecnologia da América Latina. Eu sou Beto Largman, esse é o Rio Tech, e a gente sempre fala sobre inovação, tecnologia, novidades nessas áreas, mas também é importante falar de um dos itens mais importantes para a vida, que é a água. Por isso, eu estou aqui com o Aguinaldo Balon, que é o diretor-presidente da SEDAI, e vai falar um pouco da presença deles aqui na Rio Innovation Week. Depois também vou fazer outras perguntas.
Seja bem-vindo, Agnaldo. Obrigado, Beto. Obrigado pelo convite de estar aqui. SEDAI é o segundo ano que a gente participa efetivamente do Rio Innovation Week. Esse ano a gente tem no nosso stand um processo interativo de replantio da Mata Atlântica, explicando um pouco para as pessoas interativamente, com o meio digital, como é que o replantio de mudas atua diretamente no ecossistema de produção de água, né? A importância da gente ter o sistema preservado. Quanto mais mata ciliar a gente tem no entorno do rio, mais abundância de água a gente tem para coleta e tratamento e entrega para a população. Temos também, no mesmo stand, uma maquete eletrônica digital de uma estação de tratamento de água, mostrando todas as fases de tratamento. Então o pessoal vai passando e entendendo como é que se dá essa dinâmica. E temos um óculos 3D por uma visita interativa numa estação de tratamento também. Então estamos trazendo um pouco de tecnologia, aproximando um ambiente que é um ambiente duro, né, de produção de água, de intervenção com a natureza, e mostrando um pouco como é possível a tecnologia e este processo produtivo se conectarem. Certo. Há pouco tempo teve, né, uma licitação, um processo licitatório. Como é que a SEDAI está se preparando para esses novos desafios que, né, estão aparecendo para ela agora? Então, a SEDAI, depois do processo de concessão, ela passou a ser a produtora de água que é entregue para as concessionárias distribuir à população. Então, nosso principal desafio é captar a água, tratar essa água e entregar para a população com qualidade e quantidade. Então, nosso principal bem, já era, mas agora com uma atuação mais focada, é captar água. E captar água requer tecnologia, requer um uso correto da natureza, dialogando com todos os atores que intervêm naquele ecossistema, e a SEDAI é um dos atores, porque uma das retiradas da natureza da água é para abastecimento humano, mas tem a utilização da água para processo industrial, tem a retirada da água para a agricultura, e aí então a SEDAI, junto com os outros atores coletivos, vem acentuando a nossa preocupação de preservação desse ecossistema, e como toda a sociedade civil, através dos órgãos de governo, as empresas que atuam nas bacias e a própria SEDAI, para preservar aquele ecossistema, para a gente poluir menos, para a gente tirar água com mais qualidade. E aí a tecnologia, só para a gente ter uma ideia, eu estava mencionando numa palestra que a gente fez agora há pouco, que quanto melhor a qualidade da água que a gente retira dos rios, da natureza, menos produto químico a gente precisa utilizar. E aí menos impacto ambiental, seja para a produção do produto químico, porque a gente está utilizando menos produto químico, seja depois na retirada desse produto e o descarte dele pós-tratamento de água, a gente também diminui o impacto ambiental. Então, na verdade, a gente está extremamente interconectados, né? Certo. Agora, uma curiosidade minha, né, esse processo de limpeza, né, para você entregar a água da melhor maneira possível para a população, existiu há pouco ou tem algum grande marco em termos de tecnologia? Uma tecnologia que avança lentamente, porque é um processo muito grande, que envolve grandes obras, grandes canos e passagens. Existe a inteligência artificial, por exemplo, tem algum papel nisso que a gente acha que não, mas será que tem? Né? Não, tem, e o nosso desafio é até porque a inteligência artificial é algo que ela está sendo implementada, então tem um mundo de descobertas. Nós temos um projeto financiado pela FINEP, em conjunto com a SEDAI e uma startup desenvolvendo ele, que é aplicar inteligência artificial no monitoramento do Rio Guandu, ao longo do leito do Rio Guandu até o nosso sistema de captação, para que a gente tenha uma modelagem eletrônica de como é que esse sistema funciona, qual é o melhor modelo, por exemplo, num período de chuva, quais são as intervenções que acontecem no leito desse rio. Depois, a depender da qualidade da água que a gente recebe, ela entra para a estação de tratamento. Quais são as modelagens possíveis de tratamento em função da qualidade do monitoramento desse ecossistema? Então, é uma aplicação que a gente vem estudando e desenvolvendo. Depois, a inteligência artificial para
acompanhar a modelagem de todo o nosso parque tecnológico de tratamento da água. Então, com sensoramento eletrônico e através da modelagem de inteligência artificial, a gente consegue produzir melhores comportamentos dos equipamentos e do próprio processo de tratamento. E aí você ter primeiro, verificar quando possivelmente está acontecendo algum problema, a inteligência artificial te avisa. E a otimização do processo produtivo também, com menor uso de energia, com menor uso de produto químico. Mas o primeiro projeto a gente já está desenvolvendo, o segundo nós estamos num momento de descrição dele, como implementar e trabalhando com as empresas que já possuem essa tecnologia e verificando qual é uma solução possível de implementar na empresa. Eu pensando aqui, para vocês, a internet das coisas e a inteligência artificial são duas tecnologias fundamentais. Tem lá um sensor lá na frente que já está prevendo alguma variaçãozinha sei lá, de como a água está chegando. Aí a inteligência já avalia, já coloca um sistema assim, assado, né? Realmente acho que vai ser muito importante, né, nesse processo, né? Sim, não tenha dúvida. E para além disso, né, que são dois projetos que a gente está em andamento, já tem um outro que nós estamos em implantação, que é a estação da ETA Xerém. É uma estação, como o sistema que a gente faz a captação de água da ETA Xerém é um sistema que a água ela nasce com uma qualidade um pouco melhor, a gente tem a oportunidade de implantar ali uma tecnologia de ultrafiltração, que é uma tecnologia que elimina o uso do produto químico, ele é um uso residual e a gente tem menor impacto ambiental. É uma tecnologia que, obviamente, o fato dela é a primeira tecnologia que está sendo implantada no Brasil, a primeira vez que no Brasil está sendo implementada essa tecnologia, ela custa um pouco mais caro, mas no curso da vida útil da estação, ela vai automaticamente ser depreciada e aí você chega num momento em que ela propriamente se paga em função da não utilização do gasto com produtos químicos. Então, assim, a gente está ali no nosso dia a dia pensando nas inovações e inovação por um lado e na utilização de tecnologias que já existem que podem ser implementadas no processo produtivo. Legal, eu conversei aqui com o Agnaldo Balon, várias novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, sensores, tudo, né, para a gente ter uma água mais limpa, uma água que a gente usa menos recursos, né, poluentes, o mínimo possível. Muito legal saber que as coisas estão andando também para esse bem que é o mais precioso que a gente tem, né? A água. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Beto Largman aqui diretamente do stand, do estúdio da Band News FM. Vamos fazer mais uma entrevista e a gente vai falar com um cara que é mais ou menos, se você está aqui hoje, você deve grande parte a esse cara que está aqui do meu lado, que é na dele, não conta vantagem, mas ele tem muita influência aqui. É o Carlos Júnior, é o CEO do Sai do Papel. Ele vai explicar um pouco como ele veio do Sai do Papel e como surgiu a gênese, a ideia, né, desse super evento, que já é o maior evento de tecnologia do mundo, galera. Do mundo, não é mais da América Latina, não. A gente falou aqui, ao longo dos dias, que possivelmente seria, e aqui o Carlos confirmou que já é. Já somos o maior evento de tecnologia. Eu já estou virando o Rio Innovation Week. Então, Carlos, conta a história então desse mega evento. Então, obrigado aqui pela oportunidade de falar um pouquinho do Rio Innovation Week. A gente tem o prazer de, nessa edição, que ainda a terceira edição, né, bem jovem, a gente atingiu um público de mais ou menos 150 mil pessoas passando por aqui em 4 dias. Então, a história desse evento a Sai do Papel é uma empresa de inovação, né? A gente se dedica a investir nas startups, ajudar grandes empresas a inovarem e os empreendedores também. E em 2017, quando a gente fundou a Sai do Papel, a gente achou que precisava fazer um evento de inovação para poder reunir o ecossistema. E a gente fez o SDP Summit, que é a Sai do Papel Summit, e foi o maior evento do Rio de Janeiro na época com 500 pessoas. E é um dos maiores do Brasil, porque na época, se eu não me engano, o maior do Brasil era o Case, em São Paulo, que tinha 2.000 pessoas, mais ou menos, né? Então, para você ver como eles cresceram rápido, como as pessoas estão com esse apetite de aprendizado e de conexão em inovação e empreendedorismo, né? E depois a gente foi evoluindo, fez em 2018 no Museu da Manhã para 2.000 pessoas, e em 2019 a gente fez junto, no mesmo lugar no Vivo Rio, com o Conecta, que era o evento de inovação da Serge, né? E o evento de inovação de varejo. E foi um sucesso e no segundo dia a gente resolveu abrir e virar um evento único. E dali sai o Rio Innovation Week. É o projeto de reunir outros eventos
para poder fazer um evento grande e relevante a ponto de atrair pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, e grandes nomes como a gente traz hoje. Hoje somos 33 conferências, cada conferência é um evento dedicado a um setor. Então, o Conecta é de varejo, o da Sai do Papel é de Open Innovation, que fica aqui no Armazém 5, mas a gente também tem o de energia no Energy Hub, saúde, cultura, educação, jogos, esporte, por aí vai, música, tudo. Né? São 33 conferências e é um formato único no mundo. Por quê? Se você pega em qualquer evento um pouco maior e você quer seguir uma trilha, eu quero falar sobre energia. Você não sabe onde estão os empreendedores, os pesquisadores, os especialistas que estão falando sobre energia. Uma hora ele está num palco, outra hora ele está no outro palco, está expondo num canto, no outro canto. Aqui não. A ideia toda do conceito do Rio Innovation Week, vamos supor que você seja de saúde. Você vai lá para a conferência de saúde, no palco de saúde vão estar passando todas as inovações que estão impactando e vão impactar o setor de saúde, e aí você fica apavorado ali falando, caramba, o que vai acontecer comigo? Aí você olha para o lado, tem as empresas e as startups que vão te ajudar a se apropriar para aquele cenário. E aí por isso que é o ponto de encontro anual para você se atualizar. Uma vez por ano você tem que vir no Innovation Week para poder se atualizar e se preparar para o seu próximo ano. Né? Então, esse conceito é um conceito que torna um evento de 150 mil pessoas num evento de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Porque ali, por exemplo... Escalável, né? Isso, e ali em saúde, quem está lá? É o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o empresário de saúde, o dono de clínica, de hospital, plano de saúde. Então, eles se reúnem. Então, acho que essa aqui é a grande mágica do Rio Innovation Week. Né? É interessante aqui que ontem eu estava passeando e estava o Marcelo Gleiser falando. Cara que é cabeção maravilhoso e né, lotado, tá por aí. Aí outro lá vai vir aqui o João Brasil, um super produtor, DJ, também vai falar aqui com a gente. Realmente, você tem de tudo. Se você quiser, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, das artes, né, a inteligência artificial. Aí eu te pergunto, o Pier Mauá é o local? O que vocês estão achando? Ou vai ter que ir para um lugar ainda maior? Será possível isso? O Rio, o Pier é o local porque é um lugar que permite a expansão, não só dentro do Rio, mas para ao centro da cidade. Né? Então, a gente pode, com o crescimento do evento, ir ocupando, como a gente já ocupa. A gente ocupa do outro lado aqui o Cobra. Né? Pode ir para o Moinho, pode ir para a Pedra do Sal, pode ir para a Confeitaria Colombo, fazendo café da manhã, encontros de negócios e por aí vai. Então, tem espaço para expandir, mas aqui é icônico, né? Aqui você vivencia o Rio, aqui está falando aqui de uma especialidade, está olhando o Mar, o Museu da Manhã, toda a paisagem. Então, é diferente de quando você tem um evento em algum lugar que você tem que ver o vídeo pelo telão, né? Você vê o Rio pelo telão, pelo vídeo, né? Então, aqui não, você vê o Rio de Janeiro ao vivo, né? E falando um pouco de curadoria, né? É a minha parte responsável aqui no Rio Innovation Week, como curador geral. Eu cuido das 2.000 startups que aqui participam e dos 2.200 palestrantes. E se você pensar assim, na plenária a gente tem influenciadores, grandes empresários mais badalados, mas 97% de todos os 22 palcos que estão aqui simultâneos são de especialistas. Pessoas de muito renome, muito conhecimento, que vêm aqui compartilhar gratuitamente o seu conhecimento, né? E que estão sempre lotados. Então, você vê como o público está ávido por esse conhecimento. Esse conteúdo, né? E eles anotam, e eles ficam em pé para poder escutar, para poder ver. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar dando essa inspiração para o público. E aí, eu te pergunto, você que viu aquilo, fez um evento para 500, agora para 150 mil, o desafio para 500, os desafios são diferentes, né? Para 150 mil. São diferentes. E aí, já projetando mais para frente, o que você pensa? Já deu para parar para pensar? O que você está vendo aqui? E principalmente do público, que público está frequentando? É o mesmo do ano passado? Mudou? Como está essa progressão aí, tanto de número de pessoas, mas também da origem dessas pessoas? Eu acho que assim, o público, na sua proporção, ele é muito parecido, né? A gente tem todo o universo aqui, todas as espécimes, né? Quando a gente brinca na arca, que eu vou falar daqui a pouco, mas todas as personas. Então, você tem o estudante, o professor, o investidor, o empresário, o acadêmico, o cientista, o poder público, o executivo. Estão todos aqui nas suas proporções que existem no ecossistema. Eu não posso botar 100 mil executivos
executivos, né? Então, na proporção que já existe no nosso Brasil, é a mesma proporção representada aqui. O interessante é que é um evento que já nasceu nacional e está ganhando muita força, né? E inclusive internacional. Então, só para você ter uma noção, grande parte do nosso público já dá fora da cidade do Rio de Janeiro e um percentual muito alto de fora do estado do Rio de Janeiro. Vou te dar um número assim que eu olhei há um pouco tempo atrás, já deve estar maior. Na última edição a gente teve mais ou menos umas 2.000, 3.000 pessoas de São Paulo vindo para cá. Essa edição já vem o dobro, 6.000 pessoas. A gente tem gente de todos os estados do Brasil, do Acre, de Tocantins, todos os estados estão presentes aqui, né, em proporções maiores e menores, mas dessa edição para a última dobrou. E essa edição a gente tem 20 delegações oficiais, ou seja, de 20 países aqui, visitando o Rio Innovation Week, se expondo nos palcos, falando, olha, se você quer ir para a França, lá o ecossistema é assim, a oportunidade é essa, se quiser fazer negócio com a gente é dessa forma. E ano que vem a gente espera que eles, além de estarem expondo, que eles tenham espaços físicos aqui. Então essa é algo que a gente já quer desde a primeira edição, mas a gente vai aos poucos implementando, quem sabe na próxima, de ter um espaço físico onde você, poxa, eu quero fazer negócio com os Estados Unidos. Eu chego, sento ali no espaço dos Estados Unidos e lá montar o ecossistema todo, poder público, empresários, investidores, startups, para eu poder fazer negócio, por exemplo. Então, para finalizar, queria saber de você, para o pessoal que está vendo a gente, e você tá, né, que foi o curador, né, de tudo isso que está aí, todo esse conteúdo incrível, o que mais te emociona, o que mais está te chamando a atenção e o que você acha que vem com força aí para o futuro do curto prazo? Bem, o que mais me emociona, o que mais me dá assim, satisfação, é quando eu ando pelo evento e algum empreendedor que me conhece fala, Carlos, obrigado, estou fazendo muito negócio aqui. Porque as startups, a gente, como eu falei, a gente traz umas 2.000 startups e é um modelo meio único, porque elas não ficam aqui só expondo, elas participam de atividades. A gente vai ter, como o Bruno já deve ter falado, mais de 10.000 conexões entre empresas e startups, conexão com investidores, mentoria, workshop. Então, a gente faz um programa de capacitação em massa e de conexões em 4 dias. E quando ela chega assim, na primeira edição já eles falaram, pô, Carlos, obrigado, isso aqui foi meu Black Friday. Faturei mais em 2, 3, 4 dias aqui do que eu faturei o ano inteiro. Aí isso a gente sabe que a gente está causando impacto. E você, pessoalmente, o que dessas tecnologias e inovações todas estão rolando aqui, fora aquele DeLorean aí de Volta ao Futuro, que eu também queria ter? Com a placa de Niterói, né? Com a placa de Niterói. O que você mais te entusiasma aí dessas inovações? A gente está muito inserido no ramo de energia, né? Então, o próprio Energy Hub, a gente tem um hub setorial de energia, então a gente tenta apoiar muito o desenvolvimento de novas soluções para o mercado de energia. O Brasil ele é líder mundial em fintechs, é muito forte em agro, e energia, que é uma força do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, a gente ainda tem muito o que desenvolver. Então, esse é um dos nossos propósitos. Toda a parte de impacto, né? Como é que a gente apoia esses novos empreendedores a saírem do papel? Eu acho que isso é o que motiva, isso que dá felicidade. Legal, eu estive aqui com o Carlos Júnior, que é o CEO do Sai do Papel, mas é um dos responsáveis aqui pela Rio Innovation Week. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns, super evento. Obrigado. Já somos os maiores, agora tem que ver interplanetário, talvez. Como que a gente cresce mais ainda, né? Obrigado demais. A gente volta já. Venham todos aqui curtir, conhecer. A gente tem várias interatividades e a gente também tem muito conteúdo e começamos a parte da tarde agora com o Marcos Belchior, que é o chefe executivo, né, de operações do Centro Operação Rio, que controla tudo aqui nessa cidade, né, e está cada vez mais envolvido com a previsão dos eventos climáticos, e para isso eles firmaram, a gente aqui em primeira mão, vamos conhecer um novo acordo que eles firmaram, em que envolve inteligência artificial e várias instituições do Rio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto. Grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News, aos amigos aqui do Rio Innovation Week. Quero começar dizendo que o tempo está agradável. Venham para a feira, último dia de feira. Assistam a gente aqui no stand da Band News. Grande prazer estar aqui. Beto, então, como você mesmo estava dizendo, a gente dá um salto muito legal na gestão operacional da cidade. Eu estava comentando com você aqui antes da gente entrar que o Centro de Operações existe desde 2010, mas
precisamente desde dezembro de 2010, a gente vai fazer 13 anos agora, no final desse ano, e a gente se orgulha dos processos, né? Quando eu falo isso, não estou dizendo também que está tudo maravilhoso, mas teve muito aprendizado com relação à operação de cidade. Depois de 2 anos e meio de existência, lá para 2012, quase 2013, a gente entendeu que nós éramos um pouco mais do que um centro de emergência e urgência. Nós entendemos que nós éramos uma ferramenta de gestão operacional de cidade em virtude do volume de dados gerados pelo sistema do Centro de Operações. Lá em 2012, a gente criou um time de cientistas de dados que foi a mola propulsora dos processos embarcados no Centro de Operações. Ali a gente conseguiu direcionar políticas públicas, a gente conseguiu construir protocolos operacionais da cidade, a gente conseguiu integrar verdadeiramente as agências municipais, e mais do que isso, a gente conseguiu integrar outras agências. Dentro do Centro de Operações, a gente tem também representatividade do Governo do Estado, do Governo Federal, todos os modais de transporte, concessionária de serviços e outras grandes empresas de tecnologia. E hoje aqui, aproveitando o cenário do Rio Innovation Week, a gente está assinando um super convênio com o Laboratório Nacional da Computação Científica, com o Cefet, que a gente quer construir um modelo matemático que faça previsão do tempo, predição meteorológica. Imagina você hoje, com a oportunidade da inteligência artificial, conseguir saber com 48 horas de antecedência, com 24 horas de antecedência, onde vai chover, quanto vai chover. Isso para os protocolos da cidade é sensacional, isso inclusive pode salvar vidas. Então essa assinatura desse convênio é uma mudança muito grande na gestão operacional da cidade, a gente está muito feliz, a gente se orgulha muito. E é importante dizer, Beto, que não existe qualquer custo nisso. É um termo de cooperação técnica, com troca de experiência, com troca de dados, e é assim que a gente vem construindo um grande ecossistema de proteção para a cidade do Rio de Janeiro. Desse tempo, né, em termos de tecnologia, 2010 para cá, são 13 anos, muita coisa mudou, e por isso vocês estão se atualizando. Qual foi a maior mudança em termos de tecnologia? O que foi mais importante nessa operação que já é, hoje, né, de 13 anos, já tem um tempo aí bacana para ser analisada? Beto, mudou e mudou muito, né? Eu tive a oportunidade de estar com o prefeito prefeito Eduardo Paes, no dia que ele tomou a decisão de construir o Centro de Operações Rio. Né? Quando a gente fala de 2010, a gente está falando de uma época sem Waze, sem WhatsApp, que as informações não chegavam da maneira que chegam hoje. Infelizmente, em 2010, Beto, 67 pessoas morreram na cidade do Rio de Janeiro em virtude do volume de chuva naquela época. Foi a época do Morro do Bumba em Niterói, que a região metropolitana do Rio foi muito impactada pelo índice pluviométrico. Então, o prefeito construiu isso num pensamento muito disruptivo, muito de vanguarda. E eu falo assim, antes de falar de tecnologia, o grande ganho foi sentar todas as agências uma do lado da outra. Às vezes, em grandes instituições, você não sabe o que o amigo está fazendo na sala ao lado. Quando a gente coloca todo mundo sentado, um lado do outro, entendendo o negócio do outro, sabendo o momento de interagir com o outro, a gente ganha um processo muito melhor. Quando a gente começa a entender aquilo que a gente precisa, a gente vai em busca das tecnologias. Então, como eu estava dizendo anteriormente, nós temos no Centro de Operações inúmeros termos de cooperação técnica com grandes marcas. Por exemplo, a Waze, a Google, a NASA. Só para você saber, nesse termo de cooperação técnica com a NASA, pela rede de satélite da NASA, a gente consegue fazer predição de deslizamento. Essa predição está dentro dos protocolos de tomada de decisão da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma busca incessante, a gente está sempre ajustando protocolos, a gente está sempre ajustando decisões, mas não está tudo maravilhoso, mas a gente se orgulha da maturidade operacional que a cidade do Rio de Janeiro tem hoje como um grande equipamento que é o Centro de Operações. Uma curiosidade que é minha e deve ser de todos, como funciona essa sala de guerra, digamos assim, né? Deve ter um generalzão, você é o generalzão, como é que funciona a ordem, as ordens, são essas várias áreas, né, previsão meteorológica, trânsito, como é que junta esse pessoal todo e essa galera se entende, né? Eu quero dizer que eu não mando nem em casa, né? Assim, existe uma coordenação de cidade lá do Centro de Operações,
eu sou o chefe executivo do Centro de Operações, mas é importante dizer que a gente tem um super time lá dentro, né? O Centro de Operações se divide, essa sala de guerra que você mencionou, é a sala de situação da cidade, onde a gente acompanha a rotina da cidade. É importante dizer também, para você e para todos os ouvintes, que a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil, lembrando que o Brasil tem mais de 5.500 cidades, que possui estágios de cidade. O que isso quer dizer? Não são estágios de defesa civil. Existe um algoritmo, uma matriz decisória com algumas variáveis dentro dela, por exemplo, mobilidade, obviamente clima, eventos. A cidade do Rio de Janeiro recebe inúmeros eventos mensalmente, acidentes, opinião popular. Todas essas variáveis dentro da matriz decisória podem mudar o estágio da cidade. São 5 estágios: normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. Para cada mudança de estágio, a gente aciona protocolos operacionais para dentro e comunicação para fora. A gente tem o site do Centro de Operações, que é cor.rio. A gente tem um aplicativo do Centro de Operações, que obviamente eu não vou perder essa oportunidade nessa sua audiência para divulgar o nosso aplicativo. Faça isso, por Baixem favor. o aplicativo, mantenham-se informados, né, que é cor.rio. A gente tem nossas redes sociais, em todas elas, @operaçõesrio. A gente tem uma grande parceria que a gente assinou, vai assinar agora. Eu já vou estar te dando spoiler aqui, que já está funcionando. Notícia fresquíssima. Que é um convênio com a Eletromídia, que é uma empresa com aquelas telas que nós identificamos pela cidade. Eles têm 16.500 telas na região metropolitana, impactam 5,5 milhões de pessoas por dia. Já estamos em teste, o sistema já está dentro do Centro de Operações. A gente consegue enviar informações customizadas e georreferenciadas, é mais um canal de comunicação. Então, o que a gente quer como grande objetivo? Mudar o comportamento do cidadão, fazer com que o cidadão mantenha-se sempre informado, entenda a dinâmica da cidade, conheça os protocolos da cidade. É isso que a gente quer, porque isso consegue dar dinamismo à cidade do Rio de Janeiro e, mais do que isso, a gente consegue salvar vidas em muitos casos. Muito legal. Eu conversei aqui então com o Marcos Belchior. Já acabou? Pode falar mais se quiser. Não, eu só fiquei triste. Só. Não, eu tenho uma pergunta assim. Você assim, tem vários sistemas funcionando, Sim. Todos são, claro, de altíssimo nível e com altíssimo intensivos em tecnologia, mas qual que você mais se orgulha, o que você acha que é mágica, quase mágica a tecnologia? Então, assim, em termos de protocolo, indiscutivelmente, o que a gente mais se orgulha é com relação às sirenes, tá? Hoje a gente está em 103 comunidades, a gente possui 164 sirenes, 164 sirenes. Essas sirenes salvam vidas. Então a gente tem processo de acionamento de sirenes. Então, se você me perguntar qual protocolo a gente se orgulha mais, indiscutivelmente são as sirenes. Em termos de tecnologia, a gente tem muitos parceiros, mas agora uma que está sendo o meu xodó é o início da inteligência artificial, que é a nossa assistente virtual, que se chama Cora, né? Cora. E ela já, numa parceria também com a Amazon, nós temos skills com a Amazon, que a gente inicia o Centro de Operações Rio pela Alexa. A Alexa chama a Cora varre o nosso sistema e passa as informações da base do nosso sistema. Então, é meu mais novo xodó. Legal. Eu lembro aqui que Cora Ronay é uma das jornalistas mais influentes em tecnologia. Em primeira mão, Cora, você já virou assistente virtual. É isso. Graças ao Cor Rio, muito legal. Então, Marcos, muito obrigado pela sua participação. E a gente está ligado e eu vou ficar mais ligado ainda com a Cora, que eu quero conversar com ela. E quero aqui muito agradecer a Band News, que é um super canal de informação com relação à dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. E, com certeza, a imprensa é um grande divulgador dessas informações e muda comportamento do cidadão. Muito obrigado pela parceria constante. Legal. Eu tive aqui Marcos Belchior, que é o chefe executivo do Centro de Operações Rio, e a gente volta já já. Beto Largman, que diz... Diante de Leandro França de Mello, a gente vai começar mais uma entrevista, diretamente do stand da Band News FM. Quem quiser saber sobre sustentabilidade, tecnologia e inovação, o nosso papo agora é sobre isso. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, ouvintes. Leandro, como é que você se envolveu primeiro com tecnologia
e depois até com criptomoeda você já se envolveu e com sustentabilidade. A sustentabilidade começa em 99, quando eu lanço a ONG Angra Viva, que tinha por meta defender a Baía de Angra, a Costa Verde, e foi um projeto que começou com amigos, com 4 amigos, e de repente a gente estava sendo patrocinado pela Ryder, pela Coca-Cola, pela Xuxa, ganhamos uma escuna e foi uma experiência fantástica, porque a Petrobras, que parecia que era contra a nossa tentativa de proteção ambiental, acabaram comprando a ideia e também passaram a nos apoiar de certa forma. A partir desse experimento com a Angra Viva, eu adquiri essa pegada ecológica pela busca... Sustentabilidade, proteção do meio pela ambiente. proteção do meio ambiente. Aí depois participei também na Eco 92 e anos depois, em 97, tive a oportunidade de participar da primeira delegação brasileira que participou da promulgação do Protocolo de Kyoto. E foi um divisor de águas na minha vida. Então, a partir de 97 até o ano de 2005, eu fiquei muito envolvido com as questões de sustentabilidade e tecnologia em geral. Em 2003, o Bitcoin foi lançado, descobriu-se a grande usabilidade do blockchain, e por conta dessa usabilidade do blockchain para o rastreamento de coisas, nós conseguimos encontrar um jeito de transformar isso e aplicar também no mercado de carbono. Então a Arta vem trazendo essas tecnologias, não só a aplicação do blockchain, mas também tecnologias baseadas em inteligência artificial, coisa que a gente está trazendo de amigos que estão lá na Suécia, que já estão aplicando, coisas desenvolvidas na Universidade de Gotemburgo, e coisas que podem ser aplicadas no Brasil e que nós vamos adaptar. Você estava me explicando aqui antes, explica para os nossos ouvintes o que faz exatamente essa tecnologia, né, a avaliação da degradação do solo, como é que é isso exatamente? A grande pegada da Arta Eco Technology, que é a nossa startup, nossa Climatech, como eu gosto de chamar, ela é capaz de fazer análise de inventário de carbono, não somente de indústrias, mas também de agricultura, né, coisas relacionadas com a pecuária em geral. Nós somos capazes de fazer a medição de solo, da pegada de carbono que está sendo acumulada, em particular em áreas que já podem ser reflorestadas, né, fazendas que já possuem reservas legais. Todas as fazendas no Brasil, você sabe, Beto, elas precisam ter 20% de sua área reservada para preservação ambiental. Não sabia. Então é importante para o pecuarista, para o agricultor em geral, mesmo os que não estão fazendo, saber que eles possuem 20% de terra que pode ser aplicado para a sustentabilidade da atividade deles, e essa atividade agora passará a ser remunerada por conta da criação e da regulação do mercado de carbono no Brasil, coisa que até então era feita de forma voluntária. Ontem ou essa semana, teve uma promulgação, né? O Senado... Conta pra gente. Senado aprovou finalmente o relatório, na qual estabelece o que será o mercado de carbono no Brasil. Para alguns, infelizmente, para outros, felizmente, ainda temos que discutir isso. O fato de que os fazendeiros, os pecuaristas, ficaram de fora dos limites de emissão. Eles não são mais obrigados a fazerem nada, nem para medir a sua própria emissão, e nem são obrigados a criarem métodos de mitigação. Mas eles não são os maiores emissores? Eles são os maiores emissores. 70% das emissões do Brasil vêm da pecuária. Infelizmente, a agricultura no Brasil é o principal produto de exportação nosso e, no entanto, está caminhando por um caminho de insustentabilidade, porque mercados desenvolvidos como o europeu e os Estados Unidos não vão querer comprar da gente. Limar os fazendeiros desse processo agora, nesse momento, não era interessante. Era interessante botá-los dentro do processo. Mesmo que isso parecesse caro agora, mas o custo seria diluído com o tempo. Porque o que parece ser caro nesse momento na implementação de uma atividade sustentável, ela poderá ser remunerada daqui a algum tempo. É uma questão de visão de médio e longo prazo, É uma questão de médio e longo prazo, mas a gente não podemos ser injustos, porque nem todos os fazendeiros pensam dessa forma. Porque a gente pode pegar fazendeiros que, por exemplo, o senhor Gilson Pinesso, que é o maior produtor de algodão da América Latina, ele possui atividades totalmente sustentáveis. Que bom saber disso. E o teu projeto, então, quais são os próximos passos? Como é que está esse da Arta Eco Technology? Os próximos passos da Arta é mostrar para a indústria e mostrar para as empresas em geral, porque de acordo com o projeto que vai ser aprovado do Congresso, porque o governo tem pressa
na aprovação dele, então a gente já sabe que haverão 2 tipos de faixas de empresas que serão obrigadas a se adequar. As que poluem até 25 mil toneladas por ano. Essas empresas serão obrigadas, por mês, a fazer um inventário de carbono e assumir uma atividade pró-sustentável, né? Uma atividade que mitigue a sua pegada de carbono. E a segunda faixa são as empresas que operam até 10 mil toneladas de carbono por ano. Essas empresas só serão obrigadas a fazerem um inventário por ano e a ação de mitigação é voluntária. O que isso significa de fato? 25 mil toneladas é coisa de indústrias pesadas, mas 10 mil toneladas, Beto, são coisas muito corriqueiras. A maioria das empresas no Brasil operam nessa faixa. Se você pegar, por exemplo, uma cooperativa de táxi, um táxi, ele emite por mês 2 toneladas de carbono. Então, se você pega uma cooperativa de táxi que tenha 100 táxis, eles emitem facilmente 200 toneladas de carbono por mês. Então, estourar 10 mil toneladas é muito fácil. Então, a gente tem um enorme mercado à disposição. As empresas ainda não sabem dessa demanda, elas tomarão conhecimento ao longo do tempo, porque isso vai se tornar, a apresentação do inventário de carbono vai se tornar uma obrigação acessória. Assim como elas são obrigadas a todo ano a apresentar o seu imposto de renda, todas elas são obrigadas a também fazer o inventário de carbono. Inclusive, atualmente, agora, nesse instante, se qualquer empresa que queira pegar dinheiro do Finame, BNDES, FINEP, até mesmo no Santander, na Caixa Econômica, no BB, ou no Bradesco, ou no C6, se ele não apresentar um relatório mostrando que é uma empresa sustentável, dependendo do quanto for solicitar de financiamento, não consegue obter. Estão se antecipando a demanda. Um mercado promissor aí, já estou pensando em fazer um investimento aí em vocês. Estamos abertos a investidores. Eu conversei aqui com o Leandro França de Mello, da Arta Ecotechnology, que está se antecipando aí a um mercado para startups no sentido de controle da emissão de carbono, de aferição, porque vai ser necessário e importantíssimo para o nosso país que isso avance e avance rápido. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, ouvintes. Até já, a gente volta já já. Muito bem, pessoal, aqui diretamente do stand da Band News FM, Rio de Janeiro. A gente vai começar mais um papo, vamos falar agora com o Fábio Amorim, que é da Hortifruti, é o CEO, e aí ele tem várias novidades em relação ao uso da inteligência artificial para aprimorar os processos, mas eles não estão esquecendo do capital humano da empresa, então eles estão ressignificando as funções, isso é muito legal, e isso atinge a gente diretamente, que a gente vai receber produtos mais frescos, com todas essas implementações. Boa tarde, Fábio, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Então, eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz para o Fábio, que é: o que a Hortifruti está fazendo na Rio Innovation Week, o que ela pode trazer de inovação, o que ela está usando, né, dessas novidades que estão aparecendo para aprimorar todos os processos, para a gente ter o nosso produto mais fresquinho e as lojas, enfim, mais bem abastecidas. A gente veio aqui participar do evento para poder democratizar um conhecimento que a gente está avançando através de algoritmo, inteligência artificial, para evitar o desperdício de alimentos. Então a gente achou um espaço muito importante para provocar outros varejistas fazerem o mesmo que a gente está tocando lá. Hoje, 80% do nosso faturamento é de produtos perecíveis, então a gente tem que acertar a venda do dia seguinte, porque o que eu não vender vai para o lixo. E para a gente é muito dolorido você gerar desperdício de alimentos. Então, com isso, a gente foi desenvolvendo um algoritmo que possa ser mais assertivo do que o ser humano. E esse foi um ano de trabalho, porque você tem um histórico de sazonalidade, temperatura, concorrência, se eu promover um produto, como é que funciona os demais. Cada loja tem um perfil de consumo diferente. Então, são inúmeras variáveis e com um ano de desenvolvimento, a gente conseguiu achar um algoritmo que tem um alto nível de assertividade, em torno de 88%. Com isso, no último mês, eu consegui reduzir quase 500 toneladas de pedidos que provavelmente iria se gerar desperdício na população. Então, isso ajuda muito a gente a evitar desperdício e ser mais objetivo nossa cadeia de suprimentos. Você estava falando, né, que há tempos isso vinha sendo feito de uma maneira humana, né, com um pouco também do achômetro, né, porque é impossível
de qualquer gerente de loja, o cara que faz os pedidos de compras, de envios, dele saber de tudo que está acontecendo e agora né, esse volume de dados que vocês conseguem ter, vocês, com uma inteligência artificial atuando, vocês conseguem ser mais assertivos. De que percentual vocês saíram, para que percentual vocês estão agora? Hoje a gente saiu de 60% de assertividade, mas isso assim, o nosso gerente mais sênior tinha esse atingimento. Obviamente, quando tem um turnover, abre uma vaga, sai uma pessoa mais nova, esse rendimento que é para 30%, 35%. Então, hoje, com o algoritmo, a gente está batendo uma casa de 88% de assertividade, porque é muito difícil você controlar muitas variáveis, 20 mil SKUs. Então, o humano não consegue ser tão mais preciso que a máquina em relação a isso. Então, com isso, a gente tem um tempo muito alto gasto para nossos funcionários para poder acertar o pedido e a gente elimina esse tempo e mais assertividade. Então, e aí você tem essas pessoas, esses profissionais, como é que vocês estão pensando, qual é a maneira de realocar, onde eles serão mais úteis a partir do momento que a máquina está sendo mais assertiva, né, comprovadamente, na questão dos pedidos, né? O que a gente está cada vez querendo ressignificar as funções. A gente não encara que a máquina vai substituir o papel do ser humano. A gente encara que algumas atividades a máquina, a inteligência artificial é melhor e outro, o ser humano é muito melhor. Então, no nosso caso, que um gerente nosso gastava mais ou menos 2 horas para fazer um pedido, hoje ele está ressignificando esse tempo para poder estar no salão de vendas para atender bem nosso cliente. O que ele é muito bom nisso e jamais o algoritmo vai conseguir fazer um atendimento encantador como ele. Então, a gente ressignifica um pouco as funções dentro da companhia. E como é que está o deploy, né? A disponibilidade desse sistema? Ele está já direto em todas as lojas? Vocês estão fazendo pilotos ou vai expandir? Como é que está o plano de expansão da utilização da inteligência artificial nas lojas? Hoje a gente começou com a parte de hortifruti, que chama de frutas, legumes e verduras. Isso já está rolando para todas as lojas. E agora a gente está indo para as outras categorias. Nosso objetivo até o final do mês que vem, que 100% do pedido seja feito através de forma centralizada no nosso abastecimento, através das regras que a gente vem criando através dos algoritmos. Então esse é o nosso objetivo. E o que a gente está se propondo agora, como eu consegui gerar a assertividade do dia seguinte, eu falei, como é que eu consigo também gerar previsão para o nosso produtor? Que o cara do tomate, desde que ele coloca a semente até sair o tomate, demora mais ou menos de 90 a 120 dias. Então ele tem que fazer a produção, imagina que ele vai vender daqui a 4 meses. Então, para ele, o risco de assertividade é muito maior. Então, a gente está tentando desenvolver nosso algoritmo para poder também ajudar a cadeia do produtor. Para falar, cara, produz essa quantidade aqui porque eu vou comprar isso aqui nessa época. Porque a maior parte do desperdício é uma cadeia, o desperdício começa na produção. Então, se a gente passar a demanda certa para ele, ele produz exatamente o que ele vai vender. Então, a gente está começando a desafiar, a ajudar o nosso produtor. E a gente estava conversando aqui, que você está sempre se atualizando e tem algumas novidades na Califórnia, em Israel, em relação até ao tipo de semente. Fala um pouco para a gente sobre essas inovações, por favor. Hoje a gente, por estar muito próximo dos produtores, a gente viu que a maior dor deles em relação de mão de obra no campo. Cada vez está mais escassa a mão de obra, porque o filho do fazendeiro, do agricultor, não quer mais continuar o trabalho do pai e acaba indo para a cidade, essa mão de obra está ficando escassa. Com isso, tem que colocar mais tecnologia na ponta para exigir menos necessidade de mão de obra. E a gente percebeu que alguns países, como Israel, tem muita tecnologia que está avançando e até mudando geneticamente alguns produtos para facilitar a utilização de mecanização na roça. Então, lá a gente descobriu que uma semente lá de cenoura, por exemplo, a raiz fica um pouco maior para a máquina passar, tirar mais rápido lá. Então, a gente está visitando alguns países para poder conectar com nossos produtores novas formas sustentáveis e mais produtivas para ajudar no desenvolvimento da nossa cadeia produtiva aqui. Para finalizar, Fábio, vamos falar um pouco sobre os planos da Hortifruti, expansão. Tem uma área, né? Vocês estão ainda ligados mais no inconsciente coletivo à Hortifruti, mas vocês vendem muito mais do que isso. Como é que está essa movimentação? A gente tem algumas novidades aqui. A primeira, a marca Hortifruti é muito consolidada no Rio de Janeiro, mas a gente não está em todas as regiões. Então, a gente vê a oportunidade de região serrana, que a gente tem uma operação, algumas cidades do interior. A gente tem uma bandeira natural da terra em São Paulo, que também a gente vê muita oportunidade de crescimento em São Paulo no interior. E também estamos falando novos modelos de loja. A gente vai lançar no final do ano uma loja 100% orgânica,
Então, é uma loja leve no Leblon, então é mais um novo modelo de loja e cada vez mais avançando em novos canais para atender o nosso consumidor de diferentes missões de consumo. Então, hoje a gente tem uma loja pequena para missão emergencial, tem uma loja grande para missão de abastecimento, tem nossos canais online e cada vez mais a gente quer estar presente na vida dos nossos consumidores. Legal, conversei então aqui com o Fábio Amorim, muito obrigado pela sua presença. Ele é CEO do Hortifruti, com várias inovações para os produtos chegarem mais rápido, com melhor sabor, né, mais saudáveis e sem desperdício. Obrigado pela sua presença, Obrigado. Fábio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Estamos de volta aqui no stand da Band News FM. Eu sou o Beto Largman. A gente vai começar mais uma entrevista. A gente tem falado bastante sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial, drones, mas a gente vai falar agora de inovação de uma outra maneira. Por isso eu estou aqui com o Thiago Valente, que é da Fundação Boticário. Ele participa do movimento Viva Água na Baía de Guanabara e vai falar sobre outros tipos de inovação, né? Inovação financeira, inovação social. Seja bem-vindo ao nosso stand, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado. Bom, acho que é isso, né? Eu trago aqui um olhar... Nos últimos 2 dias, né, tivemos a oportunidade de participar de painéis que falaram um pouco sobre a questão da biodiversidade, né? Então, e aí vou fazer alguns links aqui, né? Então, só para começar, né? Então, falamos muito sobre biodiversidade, falamos sobre o futuro da água hoje, né? Inclusive aí com o pessoal da Coca, o presidente da SEDAI. E quando a gente fala em inovação, independente, né, do propósito da inovação, né, existe um princípio que eu acho que é importante, que o evento está, né, transversalmente trabalhando, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, tem muita inovação e tecnologia vindo justamente, eu acho que né, até a tua fala anterior aqui, né, na redução do desperdício, né, na economia de água, na agricultura, as agritechs, né? Mas aqui, então, né, trazendo para o campo aqui da Baía de Guanabara, existe conhecimento, né, e a gestão desse conhecimento tradicional, por exemplo, nas comunidades de pesca. Se você olhar lá no fundo da Baía de Guanabara, quem sai ali para o Guapimirim, tem ainda uma pesca, eu diria, centenária, né, que é a pesca de curral, que era praticada pelos antigos indígenas aqui na Baía de Guanabara, comunidades catadores de caranguejo, pescadores. Até hoje essa pesca ela é praticada dentro da Baía de Guanabara, né? Basicamente ela consiste em fazer uma espécie de labirinto em que o peixe entra pequeno e ele não consegue sair. E você vai lá e pega o peixe, então... Uma forma de selecionar, né? Uma rede, ela dificilmente tem essa sensibilidade. Então, você tem o problema, por exemplo, da sobrepesca, né? De pegar fauna acompanhante, né? Então, para cada 1 quilo de camarão, você tem uma expectativa de pegar 10. Então, esse tipo de tecnologia, você vê, é uma coisa muito antiga, né? E que é preservado lá no fundo da Baía de Guanabara. A gente tem comunidades hoje fazendo plantio de mangue, utilizando as mudas que já vão morrer, né? Na beira dos rios. Então, ao invés de você... Por exemplo, né, fazer um viveiro de mudas para replantar esse mangue, e que são metas globais, né, relacionadas à biodiversidade, à questão das mudanças do clima, você recuperar esses ambientes que estão degradados. Então, algumas cooperativas que a gente tem trabalhado desenvolveram um método de plantar esse mangue a partir das mudas que ficam ali, por exemplo, né, que já vão morrer. Desperdício zero, né? Desperdício zero. Né? Aproveitar. E a taxa de sobrevivência dessas mudas, quando você planta um mangue vindo de viveiro, tem muita morte, né? Então, o transplante dessa muda... Então, eu estou trazendo aqui uma perspectiva de ilustrar um pouco, né? Então, a tecnologia social, então você aproveitar o saber local, né, o saber tradicional, e colocar isso a dispor, né, para gerar valor, inclusive para novas tecnologias, é uma coisa que acho que deve estar, né, nesse evento e nas próximas edições, enquanto a gente fala de tecnologia. E, por outro lado, né, se formos considerar mesmo, você deu o exemplo do drone, né, existe um termo dentro da tecnologia mesmo, que é a biomimética, né? Então, você pegar, por exemplo, uma libélula, né, ela muito provavelmente inspirou uma série de tecnologias. Helicópteros, né? Então, a natureza, né, e tem várias empresas que estão olhando para isso, né? Como você desde sintetizar polímeros que imitam, né, uma determinada propriedade, sei lá, medicinal, ou até uma própria um controle de pragas, né, a partir de características de plantas, a parte de cosmético, a parte de medicina, né? Então, a biodiversidade do mundo, ela vai além, né, do que a gente contempla como questão, né, de natureza ou recursos naturais, mas tem uma série de soluções ali, né, que o termo do inglês é solução baseada na natureza, né, o Nature-Based Solutions, né? Então, que serviços e que tecnologias existem dentro da natureza que podem estar ao serviço
da humanidade. E que serviços, eu diria que inovações e tecnologias está dentro do próprio ser humano, né, no sentido não só também de criar um método ou uma ferramenta, mas eu diria até na forma de pensar, né? Então, quando a gente fala em algoritmo, inteligência artificial, isso está em constante evolução, né? E talvez você ir por uma perspectiva também de como que comunidades gerenciam seus territórios, né? Como que comunidades indígenas fazem o manejo sustentável de uma floresta, que tecnologia é essa, né? Que algoritmo é esse que tem dado certo há tantos milhares de anos, né? E que tecnologia é essa da própria natureza, se a gente considerar os milhões de anos em que o processo de evolução do mundo, né, tá se provando verdadeiro, né? Ou seja, as melhores soluções vão sendo selecionadas por meio de processos que levam muito tempo, né? Então, acho que até a nossa existência hoje ela depende disso, né? De a gente olhar realmente para o potencial que existe na natureza em prover soluções para o nosso futuro, né? Observar mais, né? Observar mais. Não destruir, observar. Né? E aí a gente estava falando um pouco sobre também inovação financeira. Como vocês estão envolvidos isso, vocês na Fundação Boticário? Legal. Então, dentro desse movimento, né, o movimento Viva Água Baía de Guanabara, ele surgiu na região metropolitana de Curitiba, né, o movimento Viva Água, né, surgiu na região metropolitana de Curitiba, com o propósito, né, de impulsionar a segurança hídrica e resiliência climática em um determinado território. Em 2020, nós trouxemos essa mesma marca aqui, a gente já tinha um histórico aqui, né? É uma iniciativa multissetorial, então a gente está falando, né, em poder público, iniciativa privada, organizações do terceiro setor, cooperando juntas em prol da segurança hídrica, né? Então a gente está falando de um território de 500 mil hectares, né? Então essa lâmina d'água, ela está cercada, né, do Rio de Janeiro, passando por Duque de Caxias, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, né? Então são 17 municípios que pegam boa parte da Baixada, então com características muito diferentes, né? Então, basicamente, nós identificamos quais seriam as grandes alavancas para esse desenvolvimento territorial, né? Para garantir o que tem de natureza conservada nessa bacia e recuperar o que tem de passivo ambiental, né? Então, embora pouca gente saiba, quase 40% desse território, né, dessa bacia hidrográfica, ainda é conservada. São áreas verdes, né? Então tem muita pressão de urbanização, pressão realmente por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então a Fundação Grupo Boticário criou um mecanismo financeiro, um fundo filantrópico, buscando alinhar e fazer convergências de outros tipos de capital. Então o que a gente chama de um capital catalítico, né? Você colocar o teu capital filantrópico à disposição de estruturar mudanças sistêmicas, né? Então, por exemplo, trabalhar a parte de capacitação e fortalecimento comunitário para o turismo de base comunitária. A gente lançou no ano passado uma trilha de longo curso, são 100 quilômetros, saindo de Duque de Caxias, indo até Cachoeiras de Macacu, passa por 9 áreas protegidas, né, parques, reservas, ativando o turismo como uma forma de geração de renda e conservação ambiental, né? Então esse fundo ele entra desde capital semente para pequenos negócios, programas de incubação e aceleração para empreendedores sociais. Então a gente não está falando de startups que já estão estruturadas, que estão faturando, a gente está falando lá às vezes, pessoa física mesmo, que tem um projeto, tem uma ideia. A gente customiza esse apoio, né, por meio de redes, né? Então parceiros como o Sebrae, como a Aliança pela Economia do Bem-Estar, que é uma aliança global. Então olhando muito de forma individual praticamente, né, quais são as necessidades desses empreendedores e trazendo capital de forma customizada, paciente. Então é um capital diferente do capital de investimento, que ele quer um retorno rápido. O capital filantrópico de risco, né, que a gente chama de venture philanthropy, né, ou filantropia de risco. Nunca tinha escutado essa. Então um termo VC, né? O venture capital, existe o venture philanthropy, né, então que seria a filantropia estratégica, a filantropia de risco. Você está disposto, sim, a correr um pouco mais de risco do que normalmente o investidor social, o filântropo corre. Então, ele dá um grant, dá uma doação e espera um resultado, né? A gente está indo um pouquinho além. A gente está colocando uma visão empreendedora para dentro de projetos e colocando uma visão de negócio dentro de modelos de negócios de impacto social, né, que já estão estabelecidos, mas ainda não tem falho na gestão financeira, falho na comunicação, na governança, né? Então, por meio desse processo, a gente visa criar um ecossistema de pequenos empreendedores, pequenas e médias empresas também. A gente está agora com o laboratório, aí, com o Sistema B Brasil e com a Firjan, cerca de 10 empresas olhando para o seu impacto e buscando ações coletivas, digamos, pré-competitivas, né, para que a gente consiga conectar. Então,
comunidades, empreendedores sociais, pequenas e médias empresas, grandes empresas e governos, né, eu diria assim, num fluxo de geração de impacto positivo aqui para a Baía de Guanabara nesses próximos 10 anos, que são, né, são mudanças que levam tempo. Pô, muito bom ouvir alguém com sotaque desse, falando tão bem do Rio de Janeiro, falando melhor talvez do que eu, que sou carioca, de regiões, ver uma fundação que é lá de Curitiba, interessada, né, nos nossos problemas. Queria te agradecer, dar parabéns aí, pessoal da fundação. Estamos, assim, só como cariocas, todos aqui no Rio Innovation Week, a gente só pode ficar feliz de ver essa atenção, esse carinho, né, com a nossa querida Baía de Guanabara. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns, hein? Eu que agradeço. Até a próxima. E a gente volta já já. Alô, pessoal. Sejam bem-vindos ao stand da Band News FM. Beto Largman falando aqui na nossa última entrevista do último dia da Rio Innovation Week. Eu estou aqui com o João Brasil. A gente vai falar agora de inteligência artificial e música. Nada melhor do que terminar esse super evento, né, João, com música e falando de tecnologia e inteligência artificial. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Beto. O prazer é todo meu. João, você eu conheço há muito tempo, sempre esteve envolvido com música e muito rapidamente você se interessou por tecnologia. Conta um pouco dessa trajetória aí e como a tecnologia influenciou você lá na frente e agora como está influenciando. Então, desde que eu tive banda lá atrás, eu sempre tive esse sonho de botar algo tecnológico dentro da banda, numa época que não era tão comum. Indo fazer faculdade de música, dentro da faculdade de música eu já comecei a procurar todo esse caminho de música eletrônica, da música digital, de tecnologia. E eu acho que ali mesmo é que eu fui começando a aprender a samplear, ao que é um sintetizador, como é que eles funcionam, como é que você programa as coisas. Então foi na faculdade que começou. E a partir daí, ser DJ, começar a fazer as próprias produções, os mashups, que eram as colagens de som, remix. E daí foi. E aí, mas você fez, né, uma faculdade de música, faculdade mesmo nos Estados Unidos, uma super universidade chamada Berkeley, né? E hoje, como você vê o cenário da música no Brasil, você está morando agora nos Estados Unidos. Conta um pouco para a gente em Miami, né? Uma cidade latina, né? mas nos Estados Unidos. Como é que você está vivendo aí esse momento americano da sua vida? É sempre eu adoro o experimentalismo, estar experimentando coisas novas e coisas diferentes. E a música eletrônica e a tecnologia na música só abre caminhos para eu poder estar em lugares onde sem isso eu não estaria. Tocar em clubes, estar falando aqui com você, quando volta, vir para o Rio Innovation Week e falar sobre música e inteligência artificial, que foi uma coisa que foi... Eu estou há 6 meses morando fora só. E eu comecei a cair de cabeça há 4 meses atrás. 4 ou 5, assim, não tem tanto tempo. Isso é que é muito louco, né, de hoje em dia. É muito rápido tudo. É muito rápido. Então, desde que eu fui estimulado ao que realmente veio ao encontro, eu falei, cara, eu quero aprender mais sobre inteligência artificial e música. Foi um aplicativo chamado Moses, que é Moisés. Brasileiro, né? Brasileiro. Ele é de brasileiros e agora já está, sei lá se é unicórnio, se é multicórnio, não sei quantos córneos são, mas já virou uma empresa gigante. E aí, quando eu vi que você podia abrir a track, o que é abrir? Eu vou explicar. Abrir a track, você tem uma música e qualquer música você consegue separar a bateria, o baixo, a guitarra, a voz, e ter essas pistas separadas para você remixar, fazer um arranjo novo. E como eu sempre fui DJ, sempre fiz remix, sempre fiz mashup, para mim isso foi uau! Pelo amor de Deus, eu quero mais disso para minha vida. Então, caí de cabeça. A partir daí, os algoritmos começaram a me mandar outros softwares de música com inteligência artificial e eu fui, pela primeira vez, o algoritmo foi meu amigo, que eu falei assim, ele está me jogando coisa que eu quero realmente. Que incrível, obrigado, que me dá mais. E aí eu fui descobrindo descobrindo outro, gostei desse, testa esse, testa aquele. Isso tudo em Miami, em 4 meses. E aí eu descobri que um dos investidores do Moses morava em Miami. E aí eu consegui ter um contato com ele.
ele me botou em contato com o pessoal da Moses que está à frente, ali tocando o business mesmo. E aí agora eu faço quase uma reunião semanal com eles e eles querendo output. João, e aí, o que você está achando? Eu estou testando o VST, que agora o Moses não vai ser só uma plataforma, uma página na internet que você faz as coisas, agora vai ser um VST. Para quem não sabe, é um aplicativo dentro de um programa de áudio de música. Então facilita para a produção musical você ter esse VST de inteligência artificial ali dentro. Então, isso tudo está acontecendo lá. E você veio para cá, então, foi convidado. Como foi a tua experiência aqui? Você deu um curso de música ou foi uma palestra ou um curso? Foram 2 workshops. E como é que foi isso? O que você achou do pessoal? Foram incríveis, assim. Deu sold out, o que eu falei, caramba, então as pessoas estão com fome de entender isso, assim. Então, eram 2 workshops que eram 30 pessoas, 60, esgotou assim em uma semana. Eles tinham que se cadastrar e perfis variados. Não era só músico, eu sempre perguntava, é só produtor musical, quem é músico? Por incrível que pareça, tinha muito locutor. Os locutores estão interessados em como fazer as trilhas para os programas deles, assim. O povo pirou, tinha um pessoal também do Estúdio Funk, que é da Fundição Progresso, que ele capacita jovens de periferia que não têm condições para produzir música, produzir funk, ensinam eles como serem melhores cantores, tem aula de música, e a gente teve 4 ou 5 em cada um dos workshops, piraram, falaram, já estão me mandando mensagem, olha o que eu já produzi, olha o que eu já fiz, obrigado. Então, uma coisa de 4 meses, Beto. Uma coisa que nem a gente sabe se daqui a 4 meses a gente vai estar falando sobre essas mesmas coisas. Então, é a rapidez da coisa, né? É incrível. E aí, para quem está escutando a gente, para quem está vendo o nosso vídeo e quer começar a brincar com isso, tem algum site, fora o Moisés, né? A gente chama Moisés aqui, esse aplicativo que eu uso também, acho realmente um presente. Quando eu vi aquilo funcionar, parecia mágica, né? A gente, como DJ, sempre quis isso, né? Sempre quis isso. Isolar a voz, isolar o baixo, isolar a bateria, né? Então, o que você aconselha ao pessoal que está assistindo a gente para brincar um pouco de música e inteligência artificial? Eu acho que tem entender o que é a música com inteligência artificial na música hoje, o que tem de coisas, né? Você tem essa tecnologia de separar, que na verdade durante o workshop tinha um cara de tecnologia que falou, você sabia que não separa? Aí eu falei, como? Não, ele recria. Então não está separando, a inteligência artificial está refazendo. Isso é muito louco. Então, quando você fala, separei, limpei só a bateria, ele recriou aquela bateria inteira. É por isso que... Pegou aqueles beats todos e fez uma nova. Ele recriou. Perfeito, com a fidelidade, assim, você não... Eu me perdi aqui um pouco no que eu estava respondendo, mas eu descobri essa semana, só para você ver a velocidade das coisas, que tem agora uma que separa a bateria. Então, hoje você pode chegar ali numa música do Led Zeppelin, você separa pegar o bumbo, só o Joe Bonham, que é o baterista do Led Zeppelin, separar o bumbo, o hi-hat, a caixa, os tons. E imagina isso, o poder que isso tem numa educação musical, por exemplo. Que o cara tinha que tirar aquilo, que deixava até o cara melhor músico, mas dificultava muito o primeiro passo, às vezes, com alguém que queria entender, né? Então é maravilhoso. Mas desculpa. Fala. Você perguntou os softwares. O Moses, esse de separar, e você tem muitos de música generativa, que é você criar, igual o ChatGPT, para quem não conhece, você escreve alguma coisa e ela te dá uma outra coisa. E já tem isso na música, e tem um software que eu uso que chama Splash Pro, que você escreve, eu quero um reggae com um BPM tanto, que tenha cordas e não sei o que, e ele te gera essa música e você pode usar isso. E qual a nota que você daria, em geral, para essas músicas? Já são razoáveis ou são muito pasteurizadas? O que você acha? Então, tem de tudo, porque ela lê o que já existe. Então,
tem coisas... É bem experimental, assim, ainda. Mas já tem uns resultados incríveis que já vem de cara. Mas às vezes tem uma que você gosta e ela te dá, tipo, 5 samples para você escolher. Gostou mais desse? Então eu faço mais variações desse. Então é incrível. Então vai indo pelo caminho que você vai escolhendo. Você vai escolher, você vai afinando, né, junto com eles. Agora, você falou aqui que pediu para a inteligência artificial fazer um funk, para o funk ser um pouco mais pesado, e a coisa ficou pesada demais, é isso? Ficou pesada demais. E aí virou um funk, que agora está na moda, que é um funk mais distorcido que está explodindo no mundo inteiro. Chama funk. P-H-O-N-K. Que é um funk distorcido, sujo, com as letras pesadas. Parece quase um metal, heavy metal do funk, assim. Caramba. E você tem alguma coisa para mostrar para a gente aí de música feita com a inteligência artificial? Tenho agora o Take Me to the Stars, que eu fiz. A cantora é tudo inteligência artificial. A batida do funk foi tirada com o Moses do Tá Ok, do Dennis e do MC Kevinho. Do Kevin Cris, desculpa. Do Kevin Cris. Que o tamborzão, na verdade, é do Sabãozinho, não é do Dennis. Então, solta aí o Take Me to the Stars. Tá rolando? Take the colors, a journey to the unknown. Space and time, the story, the voyage to Mars. Take me to the stars. Então ela foi toda feita com inteligência artificial. Então, pessoal, vocês estão escutando uma música feita por máquina. Quer dizer, mas com um padrinho humano dando as dicas. Não é isso? Sim. E agora entra o tamborzão. Essa música está no Spotify, Take Me to the Stars, do João Brasil. Exatamente. E agora a gente vai tocar um clássico do João Brasil. Fala um pouco sobre Michael Douglas. Michael Douglas, Nunca Mais Eu Vou Dormir, Nunca Mais Eu Vou Dormir, que é isso, Michael Douglas, né? Também, já usando a tecnologia, obviamente, isso foi 2016, então eu já peguei bancos de samples liberados. Na verdade, eu botei depois, eu somei com cordas, com synths e tal, mas também vem de samples de músicas liberadas que eu comecei a ideia do Michael Douglas, e eu estava numa casa em Porto Alegre, no Sul, e aí eu estava tocando uma outra música, e aí estava todo mundo cantando Nunca Mais Eu Vou Dormir, Nunca Mais Eu Vou Dormir, com outra batida, outra coisa. Aí eu abaixei assim, cantei no microfone, que isso, hein, Michael Douglas? Aí todo mundo chorou de rir. Aí eu falei, vou fazer essa música. Em uma semana ela estava pronta. Vamos lá, DJ. É a terceira, por favor. Michael Douglas. Essa é a nova do João Brasil. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Essa não é inteligência artificial, não. Essa é o João Brasil inteiro. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Vamos lá. Finalizando aqui as transmissões da Band News FM, diretamente do Rio Innovation Week. Simplesmente João Brasil e Michael Douglas. Ninguém vai mais dormir aqui. Eu sou Beto Largman, queria agradecer a presença de todos, a minha equipe maravilhosa, que cuidou de mim super bem, que cuidou de todo mundo que passou por aqui. Queria desejar para vocês um ótimo final de evento. Ano que vem a gente está aí. Quem quiser acompanhar, estou sempre na Band News FM falando sobre tecnologia. Esse é o Rio ETEC. Obrigado pela presença. Um abraço. Obrigado, João. Obrigado, Beto. Valeu. Boa noite a todos, todas. Boa noite, um abraço. Michael Douglas. Band News FM, na Rio Innovation Week 2023.
Oferecimento IBMEC. Estude no IBMEC e conte com networking, gestão de carreira, semester abroad e muito mais.